A paz do Senhor, amados ouvintes da Palavra de Deus, que é o presbítero Edílio. Bora lá para mais um estudo da nossa série de devocionais Tempo para Mudar, com o 13º episódio, o conteúdo da mudança, sem preconceito 1. Para darmos início a esse momento de meditação, nós faremos uma leitura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 a 8. Nos diz assim a palavra de Deus: Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Amém? Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus acerca desses escritos do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava refutando os gentios que estavam hostilizando os judeus por negarem Jesus. Pessoas que se diziam então conhecedores da palavra, não criam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Paulo aqui diz que o Evangelho salva o judeu, mas afinal de contas, quem é o judeu? Um povo? Uma raça? Uma nação? Como entender esse texto hoje? Como contextualizar essa palavra para os nossos dias? Como já falei, Paulo aqui ele está refutando os gentios que estavam em relação à hostilidade dos gentios para com os judeus, devido os judeus não aceitarem Jesus como o seu Salvador, como o Messias, a qual está escrito lá nas profecias de Isaías. E Paulo, então, ele sente na carne, na pele, essa hostilidade dos gentios, porque ele já foi um judeu. Ele já esteve do outro lado de um religioso que defendia com unhas e dentes aquilo que cria, sem crer em Jesus. Mas esse mesmo Paulo, que conhece o poder do Evangelho, que teve a sua vida transformada no caminho de Damasco, ele entende que esses que hoje ainda não aceitaram Jesus, podem aceitar, porque o Evangelho tem poder suficiente para transformar, para salvar todo aquele que crê. Paulo, ele deixa claro qual era o seu sentimento em relação aos seus compatriotas que negam Jesus. Paulo, ele deixa assim: se dependesse de mim, eu entregaria a minha vida à maldição, se isso os salvasse. Paulo fala assim: eu era capaz de me distanciar de Cristo, se disso dependesse a salvação deles. Mas aí Paulo fala, entre linhas, mas isso não depende de mim. Isso depende deles e de Deus. Aqueles que foram chamados segundo a descendência de Abraão. Depende deles aceitarem Jesus, aceitarem a promessa, aceitarem o sacrifício de Jesus em suas vidas. E Paulo deixa claro, o povo judeu, ele foi um povo escolhido por Deus lá em Abraão, separado para ser luz para as outras nações. A esse povo pertence a promulgação da lei, a esse povo pertence as promessas.
Jesus é descendente desse povo. Aquele que veio para salvar a humanidade, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, veio da descendência de Abraão, veio do povo judeu, veio dos israelitas. Esse povo, Deus os chamou desde o princípio. E por negarem Jesus, é então que a graça se estendeu a nós, gentios. Paulo mostra que esse povo foi escolhido por Deus para herdar a salvação, para herdarem a salvação. Mas que a salvação é fruto da promessa. A salvação, ela não é salvação nacionalista. Não basta eu ser filho de fulano, de ciclano, eu ser descendente de uma raça, descendente de um povo, que a minha salvação ela está garantida. A salvação, Paulo deixa claro que ela não é nacionalista. Ela é fruto da promessa, ela é fruto da fé em Cristo Jesus. Não são todos descendentes de Abraão que são filhos de Deus, mas sim aqueles que crêem que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo em nosso favor, que nossos pecados foram perdoados lá no madeiro, que nós fomos lavados e remidos com o sangue puro do Cordeiro, que nos tornou mais alvos do que a neve, lavando a nossa imundície. Jesus veio para salvar aquele que crê, independentemente das suas origens. Paulo deixa claro que não podemos hostilizar ninguém por conta das suas origens, por conta das suas escolhas, por conta do meio a qual está vivendo, porque ele pode ser um futuro Paulo. Os gentios, antes de Paulo ser transformado no caminho de Damasco, hostilizavam Paulo. E veja que transformação gloriosa o Evangelho proporcionou na vida de Paulo, sendo transformado de Saulo, perseguidor, matador do povo de Deus, a Paulo, evangelista, pregador das boas novas de salvação. Aquele que matava hoje então entrega a salvação. Esse é o poder do Evangelho. Nossos olhos não têm a capacidade de enxergar aquele que está sendo, vamos dizer assim, aquele que está tendo a sua vida trabalhada pelo Espírito Santo de Deus para que possa então receber o Evangelho. Nossos olhos humanos não têm essa capacidade de enxergar o que está dentro do coração de cada ser humano. Somente Ele, o nosso Deus, conhece o que se passa na vida de cada um. Então não cabe a nós julgar, não cabe a nós escolher quem deve ou não receber as boas novas de salvação. Que a nossa consciência seja como a de Paulo, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Para finalizarmos, temos a nossa atividade prática. Temos a tendência, e isso é fato, já mencionei aqui, de nos relacionar com pessoas que têm os mesmos pensamentos que nós, as mesmas convicções, as mesmas práticas. Nós temos essa tendência. Como é que você vai conseguir influenciar pessoas se você está fechado para novos relacionamentos? Se você está fechado para viver um relacionamento com uma pessoa que pensa de uma forma diferente, de uma pessoa que vive de uma forma diferente que você. Então, o nosso desafio prático é desafiar a nós mesmos a puxar uma conversa, um diálogo com um colega, com um familiar, com um vizinho, pessoa que nós ainda não temos contato. De nos aproximar, de formarmos vínculos de amizade, para que portas possam ser abertas para nós anunciarmos as boas novas de salvação a esses que ainda não têm Jesus como seu Salvador. Que o Senhor os abençoe, curta, comente, compartilhe com mais um. Um grande abraço.